Olá Brasil, trago notícias neste boletim informativo no dia 17 de janeiro do ano de 2026. Obrigado você que está chegando comigo aqui agora, que você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo, inclusive já anunciado em capa e título. Mas aqui, se você vê a quantidade de gente que chegou lá no nosso grupo do WhatsApp, eu fiz um vídeo aqui, o outro vídeo, ensinando as pessoas a entrarem na nossa comunidade no grupo do WhatsApp. Porque eu falo assim para as pessoas, onde é que tá a descrição? Ninguém acha onde está a descrição. Se você tá no Facebook, eu mando na tua mensagem, lá no teu direct. Agora, se você tá no Facebook, aqui ó, aliás, no Facebook eu mando direct e no YouTube eu mando para você aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo o vídeo meu? Olha aí, ó. Eu falando a notícia, contando o que aconteceu, tal. Não tem o título? Tem o título aqui, olha aqui, ó. Olha o título. Olha lá, o giro de notícias. Né? Tem um local para você dar o seu like ali, ó. Tá vendo? Olha a palavrinha mais aqui, gente, que eu falo, ó. Clicou no mais, abriu todos os links aqui para você participar. Aqui, ó. Grupo do nosso WhatsApp, ó. Aqui. Só você clicar, você vai pro grupo do WhatsApp. Aprendeu? Ah, eu quero você junto comigo, sabe por quê? Porque às vezes não dá tempo de você pegar a notícia aqui, mas lá no grupo você entra e tem a notícia. Tá bom? Nós vamos aqui rapidinho, mas deixa eu falar do protocolo de emagrecimento em 30 segundos. Por que eu vou falar? Porque o protocolo de emagrecimento da empresa RPN é o melhor que existe. Não tem outro. Eu desafio você encontrar outro. Começa pelos produtos. O primeiro você desintoxica. O segundo você aumenta o teu metabolismo. E o terceiro você emagrece de verdade. Primeiro lugar, todos os produtos naturais, vindo da natureza. Você vai emagrecer com saúde. Segundo, quando você compra os produtos, você só não compra o produto. Você entra dentro de um grupo do WhatsApp onde você vai ter orientação alimentar, vai seguir as suas medidas e o seu peso, e o protocolo de emagrecimento é para você perder de 10, 15 a 20% em 90 dias o que você tem hoje. Tranquilo, sem fazer aquelas coisas absurdas que passa mal. Não, você vai emagrecer com responsabilidade. Esses são os produtos. Se você quer saber do protocolo de emagrecimento, você precisa ligar agora para 0800 355 3000 que a nossa equipe vai falar com você. Adquirir o protocolo, entra no grupo, vai ser acompanhado por especialistas, tá bom? É o seu momento, é agora, eu tenho certeza que você vai emagrecer de verdade. Passa a mão no telefone, liga para 0800 355 3000, vem para cá junto comigo. As notícias do Brasil estão chegando para você a partir de agora. A partir de agora eu vou mostrar para você tudo o que está acontecendo da nossa nação. Eu conto com você para compartilhar, para dar o like, coloca de onde você está me assistindo. Vem junto comigo, Brasil. Mesmo esquema bandido que nós temos no STF, tá no STM. Todo mundo enchendo o fiofó de dinheiro. Só você e eu que não. Só você que tem que quebrar a cabeça fazendo conta para sustentar a tua casa no final do mês. Só você que tem que trabalhar para pagar essa casta de vagabundo. Eu nunca faço isso. Eu não falo de achismo. Vejam essa reportagem da Andresa Matais. Andresa Matais, nunca critiquei. No Metrópolis. Empresa usada por careca do INSS pagou 700 mil. A ministra do Superior Tribunal Militar. Superior Tribunal Militar, STM. Eu não estou falando do STF, estou falando do STM. E é isso mesmo. O escritório de advocacia da ministra Verônica Abdala Sterman, do Superior Tribunal Militar, recebeu 700 mil reais de uma das empresas do careca do INSS. E sabe quem o escritório de advocacia dela já defendeu? Olha a teia dessa porra. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o ex-marido dela, que também já foi ministro do Lula e da Dilma, e defendeu também o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Coincidentemente, essas três pessoas defenderam a nomeação dela ao STM. Tá dominado, tá tudo dominado. Essa é a oligarquia burocrática e financeira que tá batendo a tua carteira e te humilhando todos os dias.
Todo mundo está enriquecendo com o seu dinheiro. E ai de quem abrir a boca para reclamar. Eu me lembro de muita gente, né, estranhando o posicionamento do STF, do STM, perdão. Do STF ninguém estranhou. Mas muita gente estranhou o posicionamento do STM, o fato deles terem se calado diante dos abusos do STF, invadido a jurisdição deles, estarem calados diante dos abusos contra militares da Marinha, da Força Aérea, do Exército. Tá aí a razão. Você não entendeu ainda? Ah, gente, eu me lembro em 2022, os tic-tacers. E as pessoas acham que eu sou o tic-tac. Não, o STM vai decretar a prisão. Essa é a expectativa, a realidade. Ministro do STM recebendo dinheiro do cara que é o operador de propina do PT. Do Geraldo Alckmin, da Gleisi Hoffmann, do Paulo Bernardo. Ou seja, o mesmo esquema bandido que nós temos no STF está no STM. Estão te tentando vender gato por lebre, uma derrota como se fosse vitória. E quem são os Judas? Fábio Van Garten e Damares Alves foram encarregados pelo sistema para tentar destruir a candidatura do filho 01 do Bolsonaro. Estão apunhalando Flávio Bolsonaro pelas costas. E tem método. Tarcísio se finge de bonzinho e consegue uma agenda com o seu amigo Alexandre de Moraes para a dona Michele convencer Moraes a tirar Bolsonaro da Polícia Federal e levar para Papudinha. Aí o Van Garten, com uma pauta pronta para a Folha de São Paulo, diz: uma vitória, temos que celebrar um upgrade. Celebrar o quê? Dança de cela não é liberdade. Trocar PF pela papuda não é conquista. Eu estive lá nos dois, inclusive. Damares vai lá no SBT News e diz: a candidatura do Flávio é frágil. O Van Garten vaza para a Folha de São Paulo, para todo mundo, que o Tarcísio é o grande herói, que tirou o Bolsonaro das garras da Polícia Federal. E que o Bolsonaro tá bem. Bem o cacete, ele tá preso. Querem normalizar a prisão do Bolsonaro. Querem afastar os filhos do pai. A base está desconfiada. A gente só quer duas coisas: Bolsonaro em prisão domiciliar, em casa, e Flávio Bolsonaro presidente. Usar a dor de uma esposa, a injustiça contra Bolsonaro, para tentar emplacar um projeto político. É enganar a direita. Por favor, compartilhe esse vídeo. Olha só que interessante. Dia 27 de abril de 2024, eu questionei a viagem de alguns ministros do STF a Londres por conta de um evento de palestras. No mesmo dia, o Poder 360 mostrou que quem bancou o evento e a viagem foi o Banco Master. Ou seja, essa história não começou agora, ela já estava posta e foi ignorada. E aí você pode perguntar, o que isso tem a ver comigo, né? Todo esse escândalo. Vamos lá. Quando um banco, com interesses diretos no judiciário, patrocina eventos com ministros da mais alta corte no país, a pergunta é simples: isso é normal? Não. Então por que ainda não gerou essa indignação em todo mundo? Eu vou te explicar. Começando pelo ministro Dias Toffoli, né? Segundo reportagens, ele viajou num jato particular ao lado do advogado diretor de compliance do Banco Master para poder assistir a final da Libertadores lá no Peru. Diz que é amigo antigo do advogado e tudo bem, mas não para por aí. Algumas reportagens dizem que o cunhado do CEO do Banco Master teve participação em negócio da família de Toffoli em um resort. E o ministro seria frequentador assíduo desse mesmo resort. Até aqui alguém poderia dizer: vida privada, ok. O problema começa quando o mesmo ministro se torna relator do caso do Banco Master. E aí, continuando, em vez do Toffoli se declarar suspeito, o que ele fez? Ele retirou a competência do processo da Justiça Federal, levou o caso para o STF, decretou sigilo absoluto e, pasmem, ele enviou perguntas para a Polícia Federal fazer ao banqueiro durante o depoimento. Isso, inclusive, gerou um embate, né, na audiência entre a delegada da PF e o juiz do ministro. E a decisão agora foi mais bizarra ainda. Ele determinou que os materiais apreendidos saíssem da Polícia Federal e fossem para o STF, interferindo aí na cadeia de custódia e, obviamente, desacreditando quem investiga. Então isso não são detalhes, isso é nexo causal entre relação pessoal e decisões institucionais. Mas não para por aí. Tem também o Alexandre de Moraes, que enquanto ele exerce o cargo de ministro do STF, a esposa mantinha contrato ativo com o Banco Master de 129 milhões de reais.
Mais de 3 milhões por mês, mais do que ganha aí jogadores, enfim, da elite do futebol brasileiro. Então, reportagens mostraram que o CEO do banco recebeu Moraes e políticos para jantar na sua mansão aí em Brasília. Depois disso, veio à tona que Moraes se encontrou com o presidente do Banco Central para tratar do caso. E ainda ligou, não foi em uma, nem duas, nem três, mas 6 vezes para saber do andamento do assunto. Agora repara no truque. Quando esse escândalo ele explode, eles tentam jogar tudo no colo da direita, porque afinal de contas nunca é culpa deles, né? E o argumento é que pessoas ligadas ao banco doaram para campanhas de políticos da direita. O curioso é que as doações da direita elas são públicas, declaradas e dentro da lei. Já de esquerda, amigo, bom, isso aí a gente nunca descobre, né? Mas fica aí a pergunta final. Que direita é essa que estaria sendo protegida por Toffoli e pela esposa de Alexandre de Moraes? É o mesmo STF que prendeu o maior líder da direita, o Bolsonaro, e que está colocando aí penas absurdas para o pessoal do dia 8. Então, assim, eles agora estariam agindo para poder defender essas pessoas, o pessoal da direita? Não faz sentido. Então, esse caso, assim, tá longe ainda de ser encerrado, ele é nebuloso, cheio de conexões que ainda precisam ser esclarecidas, de decisões que precisam ser explicadas, de fatos que eu não tenho dúvidas que ainda vão vir à tona. Então, não é um caso fechado, uma narrativa pronta, e muito menos algo que possa ser varrido, né, para debaixo do tapete com recortes aí convenientes. Então tem muita coisa para acontecer, muita informação ainda vai aparecer, e o mínimo que se espera de uma instituição como o STF é transparência, imparcialidade e responsabilidade, né? Especialmente porque se trata da mais alta corte do nosso país. Então, o Brasil sim merece respostas e esse assunto, gostem ou não acabou. É que a Polícia Federal é o único órgão que tem um equipamento capaz de acessar todo o conteúdo do aparelho, mesmo sem a senha, quando ele estiver desligado. Outras autoridades policiais têm um outro equipamento israelense que é capaz de desbloquear o celular, mas ele tem que estar ligado. Tem que estar assim, sabe quando você dorme e a tela fica bloqueada? Se a polícia chegou lá na sua casa e você está com a tela bloqueada, mas o aparelho ligado, é mais fácil. Se está desligado, a encrenca é maior. A gente preparou aqui um material, o nosso Pedro Rabelo, e a gente vai entender como é que funciona essa perícia da Polícia Federal nos celulares, em termos genéricos, né? Que a gente vai trazer aqui para vocês e que está no cerne de toda a discussão sobre a apreensão e a investigação do Master. Bom, primeiro passo, é claro, gente, é a apreensão dos telefones, né? Geralmente, um delegado da Polícia Federal, agentes da Polícia Federal, chegam à casa dos alvos, dos mandados, que teve autorização da Justiça, por volta das 6 da manhã, que é quando você pode entrar na casa da pessoa. Vão lá, tocam a campainha, isso polícia no geral, tá? Toca a campainha, se não abriu a porta, eles usam lá um aparelho, entram na residência. Bom, a primeira providência é pedir os celulares hoje, tá? Antigamente não era. A primeira providência é pedir os celulares. A gente já viu vários casos em que jogam celular pela janela, enfim. Pedem os celulares e pedem as senhas também. E falam que a pessoa tem direito a chamar o advogado. Muitas vezes a senha não é dada, na maior parte das vezes a senha não é dada e você vai entender o que acontece. Bom, todo o material apreendido é colocado sobre uma mesa. Eles procuram lá na casa da pessoa qual que é a mesa maior que tem, colocam tudo, os telefones celulares, os computadores, os documentos. Tem um escrivão que está acompanhando junto à operação, um escrivão da Polícia Federal, que vai lá descrever tudo que foi apreendido. E aí uma pessoa vai assinar como testemunha. Geralmente é alguém que está junto com a pessoa que foi alvo, a testemunha pode ser um funcionário, alguém da família. O ideal é que não seja um próprio policial. Bom, aí com esse material na mão, tem a extração dos dados. E aí vai depender exatamente do que eu falava para vocês, da maneira como o celular foi apreendido. Quando o telefone está apenas bloqueado, está ligado, mas está bloqueado, as polícias, e aí a Polícia Federal no geral, usam um software israelense, Celebrite, se eu não me engano, permite esse desbloqueio, tá? Se o celular estiver desligado, aí que é encrenca. Aí é usada uma outra ferramenta de origem americana que chama Grey Key. E essa ferramenta só a Polícia Federal tem no Brasil. Tem em 8 lugares da perícia, né, o Instituto Nacional de Criminalística, na INC, checando aqui. E em 8 lugares tem esse equipamento que consegue destravar, dá um trabalhão, tá? Me falaram, quando está desligado e sem a senha. Mas aí entra um outro ponto, que é um complicador, olha só. Para que os dados sejam extraídos com segurança, os peritos precisam usar um conceito da física, que talvez você deve lembrar da sua época de escola, eu não lembrava, só lembrava do nome, que se chama gaiola de Faraday. Isso é um mecanismo, né, no geral, né? A gaiola é uma caixa de metal geralmente usada que impede a entrada de qualquer onda. Os celulares que foram apreendidos, que estão lá na mesa, o ideal é que eles sejam colocados numa caixa que eles levam. Aqui, a gente não tem a imagem, mas é bem assim, uma caixa ou uma bolsa. Se você der um Google, você vai ver como é que funciona essa caixa ou uma bolsa. Parece uma carteira grande e aí você coloca os celulares lá, que isso é para evitar, gente, que os celulares que estão ligados, por exemplo, mas bloqueados,
que eles sejam alvo remotamente de ordens para que o conteúdo seja apagado. Então você coloca lá já para proteger, tá? Essa caixa ou bolsa de Faraday, ela é importante, ela é super importante. Vamos seguir aqui, por favor, no TP? Porque a extração dos dados precisa ser feita sem que o celular seja conectado a essa rede. Então, eles pegam, enfiam na caixa ou enfiam na bolsa e aí vão e viajam voltam para Brasília, para onde tem que ir, ou no carro para o centro ali de perícia, mas vai protegido. Aí a questão é, quando o celular, vamos passar para a próxima tela, o celular está ligado e bloqueado dentro desse pacotinho, dessa bolsa, ele pode acabar a bateria. Então, o que eles fazem? Eles colocam a bateria, uma espécie de fio que tem nessa bolsinha e que vai carregando o celular para evitar que dê a questão mais crítica, que é acabar a bateria e aí ficar com o telefone desligado e sem o acesso. E aí, nessa caixa, eles conseguem operar os telefones que foram desbloqueados, eles conseguem operar sem que entre o sinal da rede. E aí, eles evitam, assim, que o conteúdo seja apagado remotamente. Então, eles têm que manipular os celulares que estão ligados nessa caixa e eles têm que evitar que os celulares que foram desligados, os celulares que estão com bateria ainda, sejam desligados. Então, é toda uma operação ali para tentar manter o celular vivo sem entrar na rede, colocar no modo avião. E aí me contaram de casos que você estava sem a caixa de Faraday, precisava lá rápido e estava sem a bateria acabando e tal, que descem assim para a garagem, terceiro subsolo, onde não tem sinal de rede para conseguir operar o telefone celular e extrair. Então, é uma coisa complexa, não é fácil. E aí, quando eles conseguem desbloquear, seja pelo equipamento israelense, seja pelo equipamento americano, que só a polícia pode usar, tá? Quando eles conseguem fazer isso, precisa rodar tudo que está no celular da pessoa. Aí não é que o perito senta lá e começa a olhar as fotos um por um. Aí eles têm um sistema que foi desenvolvido por esse perito que eu contei para vocês, que é um perito que foi apontado pelo Toffoli para fazer a perícia no que está lá no Ministério Público. Esse perito criou um programa chamado Indexador e Processador de Evidências Digitais, o tal do IPED. Esse PED aqui roda essas milhares de informações, centenas, milhares de informações que constam do telefone celular. Então, é um programa muito importante que facilita. Me disseram que se o telefone celular chega, por exemplo, à tarde, para o perito, já no dia seguinte, o perito já consegue dar para a polícia a informação de modo que a polícia use já no primeiro depoimento se a pessoa foi presa. Se ela vai ter depoimento no dia seguinte da operação, se ela foi levada junto, presa. Então, é uma coisa rápida porque tem esse agregador de dados que constam de um celular, puxando em cada uma das plataformas no celular. Bom, e por que tem tanto temor em Brasília, né, no caso do Banco Master? É porque essa tecnologia da Polícia Federal, ela é uma tecnologia que não é assim meio termo, ela vai extrair para análise só o que a pessoa quer especificamente sobre, vamos supor, Master e BRB. Não é assim que funciona. A perícia, ela extrai o que tem no aparelho e aí tem a análise desse material. Esse material analisado é usado para investigação. O resto não é usado, o juiz pode determinar que seja destruído, mas o medo que muita gente tem e que se fala, as autoridades com quem a gente conversa tal, é que parte do material que não seja necessariamente o alvo da investigação vaze, porque está tudo lá e tudo acaba sendo extraído de certa maneira. E Donald Trump disse que mais de 800 execuções foram canceladas pelo regime iraniano depois da pressão americana. Ele afirmou que a medida teve grande impacto na decisão de não bombardear o Irã. Então, mais assunto para trazermos novamente Mariana Jangiacomo, direto dos estúdios da CNN em Washington, protegida do frio. Soube que ontem a sensação era de menos 8 graus, quando a Mariana ainda estava lá na Casa Branca, então não está fácil circular pelas ruas de Washington, Mari. Quanto isso, né, nesse contexto todo, o príncipe herdeiro do Irã, né, o filho do Shah Reza Pahlavi, que foi deposto pela Revolução Islâmica em 1979, ele está exilado e pede mais pressão contra o regime, quer dizer, está tentando ali se firmar como uma alternativa ou como uma liderança política nesse contexto. Isso, Yuri, tem ganhado cada vez mais destaque, na verdade, por causa, claro, da proporção desses protestos, né? São enormes protestos que tomaram conta de todo o país e ele pediu para que a comunidade internacional continue apoiando os manifestantes para que os protestos derrubem o regime dos ayatollahs e afirmou que vai voltar para o Irã. Agora, Yuri, não dá para saber exatamente qual o tamanho do apoio a ele, na verdade, porque apoiar a monarquia, né, apoiar o regime dos Shahs é um crime.
no Irã. Então não dá para saber, as pessoas não falam sobre isso. E o Irã ainda está sofrendo com o bloqueio, né, o apagão da internet, claro, intencional do regime iraniano. Então isso torna ainda mais difícil saber como é que está a situação por lá. E o próprio Donald Trump tem esse ceticismo também com relação à figura do Shah exilado aqui nos Estados Unidos. Ele também tem muitas dúvidas sobre qual o tamanho do apoio, se seria possível, de fato, voltar ao poder ou o que aconteceria com uma queda do regime dos ayatolás, né? Então isso também traz muito medo, exatamente o que aconteceria depois disso, o que viria depois, qual seria a sucessão. Enquanto isso, Donald Trump agradece o Irã, ele literalmente agradeceu o Irã nas redes sociais, publicou um texto em que diz que 800 execuções que estavam marcadas para ontem, todas, né, as mais de 800 execuções, foram canceladas, então agradeceu o Irã. Cara, 39 celulares apreendidos, entre eles o daquele distinto cavalheiro lá que controla grossos dutos de lavagem de dinheiro da quadrilha, e que, mesmo casado com a irmã do Volcaro, é o dono da casa onde eles promoviam aquelas famosas festas de sedução dos poderosos de Brasília. Mas aí o Toffoli manda prender toda a apreensão que ele mesmo tinha ordenado e reclamou até que demorou para ser feito. Ele queria tudo, e queria tudo em 24 horas. Mas não para descobrir o que quer que seja, para trancar tudo acauteladamente na gaveta do gabinete pessoal dele, lá na sede do Supremo Tribunal Federal. Aí eu fui dar uma olhadinha na palavra, acautelar. O Wise define a expressão como prevenir-se contra a ocorrência de um mal, de um inconveniente. Era exatamente o que ele estava fazendo, gente. Não é só o sistema que o Toffoli está defendendo. É o dele próprio que está na reta. Os irmãos, o primo, a família Toffoli inteira está nisso até o pescoço, se lambuzando não só com o Volcaro e aquela arapuca do Master, né, aquele banco que começa e acaba com os consignados do Lula, né, entregues a ele lá pelo PT da Bahia, Jacques Wagner, Rui Costa, enfim, a primeira linha abaixo do Lula, né? Mas também, principalmente, com essa REAG, né? E esse José Carlos Mansur, que lavava dinheiro até para o PCC. E por último, e não menos importante, também com os Batista, né? Que comprou todo o empreendimento da família. Né? Quer dizer, tudo junto e a mesma coisa, gente. E mais o Maduro lá na frente. Por isso, ele cercou as 42 possibilidades de celulares participantes das conversas dessa quadrilha, que vai daqui até a Venezuela. Aquele jeitoso do Joesley já foi lá ter uma conversinha com a Delcy Rodrigues. Mal ela sentou na cadeira onde o Trump pôs ela. Né? Mas vamos ficar no Toffoli. Agora, diante do escândalo, né? Mais um depois da acariação e do TCU, e depois de 2 notas oficiais tentando defender o sequestro das provas, o Toffoli recua e enterra as provas lá na PGR. Mas, gente, enterrar as provas na PGR, cuja função é acusar e não investigar, é tão absurdo e carregado de dolo quanto enterrar as provas no Supremo Tribunal Federal. Tudo sempre continua sendo para tirar essas provas das vistas da Polícia Federal, que é quem trata a prova como prova e, pelo menos quando quer, salva essas provas a tempo de evitar o acionamento do modo BFU, que é Before First Unlock, né, que é automaticamente acionado nos celulares mais modernos, que são os de quem tem o que esconder, né? Depois de poucas horas sem acessar os dados. E depois que esse BFU aí é acionado, como foi no celular do bem-intencionado Volcaro, né, fica impossível a extração dos dados. Entregou para PGR, para se acautelar. Cara, vamos falar português claro.
O Paulo Gonet é laranja do Alexandre, que é laranja do Lula, assim como o próprio Toffoli. E aí, cara, é cada um na sua área de especialização. O Toffoli no apagamento de provas e na devolução dos dinheiros apreendidos aos ladrões, né, como ele fez com tudo que foi descoberto e resgatado na Lava Jato. E o Alexandre de Moraes, aquele cuja família tem um contrato com o Daniel Vorcaro, que lhes garante 3.600.000 reais por mês, eliminando opositores, espalhando terror e calando bocas, como ele faz diariamente desde que começou a tragédia do Brasil, cara. Esse não dá ponto sem nó. Agora mesmo, aproveitando a presidência interina do Supremo Tribunal aí durante o recesso, o primeiro ato dele foi usar essa posição em causa própria, né? Sem consultar ninguém, como sempre. Ele soltou os cachorros para cima de ninguém menos que a Receita Federal e o COAF, de onde ele acha que vazaram as informações sobre a master riqueza da família, Barcy de Moraes, né? Publicadas pela Malu Gaspar, aquela repórter do Globo, que indiretamente ele também já começou a perseguir. Não é à toa que tudo isso vai bater na Venezuela, gente. Tudo está cada vez mais claro. A Venezuela foi a ponta de lança do Foro de São Paulo, que com o dinheiro da droga inicialmente e do petróleo depois, primeiro se estabeleceu solidamente numa ditadura nacional, que soberanamente, como não se cansa de exigir o PT, tem todas as prerrogativas de um Estado decente no continente sul-americano. E aí fechou, cara. Ela se converteu no banco e no canal de comunicação e lavagem de dinheiro, dotado de segurança diplomática e de Estado, dessa organização de resgate da esquerda falida da América Latina, com injeções de dinheiro e know-how de golpe judiciário que o Trump acabou de detonar. O Toffoli e o Alexandre de Moraes chegaram a um nível de disfarçatez que tem chocado até o sistema, gente. Mas a imprensa, que tomou poeira do Congresso Nacional e hoje faz campanha, grande parte dela faz campanha contra o Congresso Nacional, está ficando para trás até do cerne do sistema, né, que tem vazado o seu repúdio a tudo isso. E com medo de que tudo acabe indo à breca, já tenta até impor um código mínimo aí de comportamento explicitamente dirigido a essa dupla escandalosa e mais ao decano dos patrocínios. Hoje mesmo, gente, os dois maiores jornais de São Paulo chamam coordenadamente em suas primeiras páginas a tentativa do Donald Trump de intimidar jornalistas com visitas do FBI, com mais força não só do que todas as ações idênticas contra jornalistas brasileiros e suas famílias violentamente assediados, quando não presos, pelo Alexandre de Moraes no passado recente, que eles ignoraram olimpicamente, né? Mas também com mais força do que a última fresquinha do dia, essa do Alexandre de Moraes, intimidando ninguém menos que a Receita Federal e o COAF por suspeita deles terem passado informações para a imprensa. O Estadão deu pelo menos um registro na primeira página. A Folha não deu nem isso. Mas para os dois, mais importante que isso é bater no Trump, que livrou a Venezuela do Maduro. Gente, senhores jornalistas, senhoras jornalistas, olho no olho, cara. Não dá mais para fingir que leva a sério a quadrilha que protagoniza escândalos desse calibre, uns atrás dos outros, e se apresentar como defensora da democracia. E vocês toparem isso e quererem ser levados a sério como jornalistas. Não dá mais para não ver aquilo que até o Edson Fachin confessa que está vendo. E continuar autorizando o assalto ao Tesouro Nacional e o assassinato da democracia brasileira, que tem sido esfregados na sua cara dia após dia. E tudo isso, gente, cientes de que essa ditadura acaba em 5 minutos se a imprensa
Só se decidir a chamar toda essa camarilha do topo do sistema, né, pelos nomes com que as ações delas são descritas em qualquer dicionário. Nada justifica a atuação dele, porque ele não é competente. A primeira coisa que se ensina numa faculdade, ou se ensina a um juiz que assume uma função, passa num concurso público, é ele verificar se ele é competente. Nada justifica. Quer um exemplo disso? Ele acabou de marcar, indevidamente, porque não é função dele, acabou de marcar e dar prazo de 2 dias para a polícia ouvir 8 suspeitos. Nenhum dos 8 suspeitos detém prerrogativa de foro. Ou seja, nenhum é detentor de foro privilegiado. Então, nada se justifica. A partir disso, e da inversão tumultuária que ele vem fazendo, da insistência dele em adotar medidas fora do processo, não previstas na legislação processual, nós passamos a ter o quê? Qual é a conclusão? É uma só, Thaís. Desculpe, mas ele perdeu a vergonha, porque a imparcialidade ele perdeu desde a viagem no jatinho. Professor, tem uma outra questão aqui que eu já levantei nessa edição da Hora H, que é a pressão que o ministro colocou sobre a Polícia Federal. O senhor acabou de citar aqui o caso dos depoimentos que vão ter que acontecer em 2 dias. A gente viu isso acontecer lá naquela cariação, misturada com depoimento no dia 30 de dezembro. E é uma atitude que demonstra que ele não confia na Polícia Federal. Ele não quer deixar a Polícia Federal investigar, ele não quer deixar a Polícia Federal periciar. E quando ele determina que sim, a polícia pode, ele escolhe os peritos. Por quê? O ministro Dias Toffoli não confia na Polícia Federal. Porque ele não confia na Polícia Federal, eu vou mais além, Thaís. Veja, e para ele, ou para as pessoas, parece que ele vê a Polícia Federal como suspeita. Essa instituição que é aprovada pela maioria da população, que tem atuação exemplar. Mas para ele está parecendo que é suspeita. Mas se ele se olhasse no espelho, atenção, vou repetir, se ele se olhasse no espelho, ele perceberia que o grande suspeito é ele. Thaís, como se ouvir 8 suspeitos, num caso complicado desses, um caminhão de provas que a Polícia Federal já fez de apreensões, já levou aos autos do inquérito. Vamos pensar, ele marcou 2 dias, vamos multiplicar ou vamos dividir as 48 horas dos 2 dias para cada um? Quanto tempo vai dar em termos de horas? Vai dar tempo para se fazer isso? Ou ele está reduzindo o prazo para que a delegada não tenha a amplitude, não possa fazer todas as perguntas? Só isso se justifica. Como é que vai, num caso complexo assim, reduzir tempo para ouvida de suspeito, sendo que a Constituição garante a todos eles suspeitos o quê? Ampla defesa, ampla exposição. Se o suspeito quiser falar 2, 3 horas, ele vai falar 2 ou 3 horas. Nada se justifica. Nós passamos por um momento de perplexidade, mas também nos assustamos com a passividade do Ministério Público, porque o procurador Gonê também é o procurador natural. O Toffoli não é o juiz natural, porque ninguém ali tem foro por prerrogativa de função. Mas ele também não é o procurador natural, é o promotor de primeiro grau. Então nós temos 2 que estão em atuação irregular. O procurador-geral se mantém passivo. E o pior é que, por talvez um corporativismo exagerado, os demais pares do Toffoli passam a imagem de cumplicidade. Professor, eu tenho mais 1 minutinho, mas eu não posso deixar de lhe fazer essa pergunta. O senhor já está acostumado com o tempo de televisão. O ministro Dias Toffoli está criando condições para que esse processo tenha elementos suficientes para ser questionado e anulado lá na frente? Essa pode ser uma estratégia? Nós não podemos falar em nulidade em sede de inquérito policial. A nulidade é processual, não do inquérito. No inquérito nós temos irregularidades. Então, as irregularidades significam que ele precisa ser refeito. Mas não dá, atenção, país, não dá. O Toffoli não é delegado de polícia, não é agente de polícia judiciária. Como é que ele conduz isso? O Ministério Público é que vai receber esse inquérito com todos os elementos para promover a ação penal, para denunciar ou não.
mas é o destinatário natural. É o Ministério Público destinatário do inquérito. Como é que o Toffoli se intromete, vira delegado, manda juiz auxiliar pressionar para presidir, como a gente viu lá atrás, para fazer acariação absurda, não tinha nenhum depoimento, vai acariar para quê? Qual é as divergências? Então, o Toffoli passou do limite e dá para explicar duas coisas. A primeira, o Lula escolheu mal o Toffoli. A segunda coisa, o Senado aprovou mal. E a terceira coisa, cumprimentos ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que o reprovou 2 vezes.